Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus, que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus lhe alcance nessa manhã de domingo, dia 7 de setembro de 2025. Porção Diária de hoje tem como título: Quem ouve a Deus, caminha para frente. Texto base se encontra no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Queridos ouvintes, nós vamos ver aqui na passagem de Jeremias um momento muito triste para a nação de Israel, revelando a consequência das atitudes que o povo tinha com relação aos mandamentos e à direção de Deus. A Bíblia diz que eles não ouviam e nem inclinavam seus ouvidos para ouvir. Muitas vezes, para o nosso crescimento, precisamos ouvir e praticar aquilo que nós não queremos ouvir, aquilo que nos confronta. Assim como uma árvore, para crescer bonita, florescer e frutificar, precisa ser podada, nós também precisamos ser corrigidos, ser discipulados, ser instruídos para que o nosso crescimento seja bom, seja excelente, seja agradável. Mas o povo de Israel se encontrava com o coração obstinado, coração endurecido, um coração longe dos caminhos do Senhor. O profeta se colocava para ministrar, mas o povo não queria ouvir. E nós vemos que o povo queria andar sobre os seus próprios conselhos, pelo seu próprio conhecimento, pelos seus próprios argumentos, justificativas e opiniões. E nós vemos que quando o homem caminha pelos seus próprios caminhos, a Bíblia diz que a soberba antecede a queda. Quando o homem se acha autossuficiente, como se não precisasse de ninguém, de ajuda, de orientação, nós sabemos que ele acelera o processo da sua derrota. Mas quando o homem é humilde para ouvir o conselho, a Bíblia diz que na multidão de conselhos os planos se estabelecem. Por isso, queridos ouvintes, vamos abrir o nosso coração e nos disciplinar a ouvir o conselho, mesmo quando for contra aquilo que nós queremos. Se for um conselho bom, segundo a palavra e a direção de Deus, vamos abrir o nosso coração para praticar. A Bíblia diz: ouvide tudo, mas entende o que é bom. Reter o que é bom. Queridos, nós não podemos fechar os nossos ouvidos para aprender lições, instruções com aqueles que já passaram pelaquilo que nós estamos passando e já venceram. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir conselho. Não tenha vergonha. O oposto de vitória, de sucesso, não é fracasso, porque nós podemos errar, mas o oposto de vitória é desistir, é voltar para trás. Que nós possamos usar todos os recursos e ferramentas que Deus tem nos proporcionado. E uma delas é andar na direção de Deus, ouvir a palavra de Deus, abrir o coração para praticar, mesmo quando nós não queremos, mesmo quando nós não gostamos, mas se vai fazer o bem, se vai trazer melhoras, se vai trazer benefícios, o que custa colocar em prática? E a Bíblia nos diz que aqueles que andam segundo o seu coração e a maldade do seu coração, em vez de caminhar para frente, só caminham para trás. Mas que essa situação não venha acontecer conosco, porque nós devemos caminhar sempre para frente, sempre em direção ao alvo, que é Jesus Cristo, e possamos viver de vitória em vitória, de experiência em experiência, até chegar o grande dia de se encontrar com Jesus no céu. Queridos, eu não sei você, mas eu estou cansado de lutar com as minhas próprias mãos, com a minha força, com a minha capacidade e sempre caminhar para trás. Eu quero caminhar para frente, rumo ao prêmio da soberana consolação, rumo ao céu de glória. Vamos orar. Amado e querido Jesus, que o Teu Espírito Santo possa superabundar em nossos corações, destravar os nossos ouvidos, destravar o nosso coração, liberar, Papai, as nossas vidas, para que possamos aprender. Senhor, tira toda a corrente, tira toda a trava, toda a prisão que muitas das vezes querem nos manter cativos, ó Pai,
a velhos hábitos, velhos costumes, a dureza de coração. Está repreendido. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Nos enche do Teu Espírito Santo, nos enche da Sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.